Esse é o podcast do Conversas Pastorais. Uma conversa entre pastores, uma conversa a respeito das conversas que os pastores têm, uma conversa pastoral. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Conversas Pastorais. Hoje eu tenho a alegria de ter uma maravilhosa conversa, eu tenho certeza que vai ser uma maravilhosa conversa, com o meu amigo de quase 40 anos, mas eu faço a apresentação ministerial dele. Ricardo Agreste, pastor da igreja Chácara Primavera, uma comunidade presbiteriana em Campinas, e um dos mentores e fundadores do CTPI, o Centro de Treinamento de Plantadores de Igrejas, e do Projeto Timóteo. Mas o mais importante mesmo é que a gente é amigo há quase 40 anos. Nossa memória vai para 83, 84. É isso que você se lembra? Bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Legal, Ed. Muito bom estar aqui com você nesse bate-papo. Desde o momento que você me convidou, eu imaginei que não ia faltar assunto para a gente. Isso é verdade. Porque nós já passamos por muitas coisas juntos e é muito bom a gente ter a oportunidade de estar assim ao redor de uma mesa, batendo um papo e deixando que outros pastores conheçam um pouco da nossa trajetória e dos sentimentos que envolvem, porque às vezes as pessoas olham para a gente e desconhecem os sentimentos por detrás de muitas histórias, né? Então, muito bom e legal a iniciativa do Conversas Pastorais. Parabéns. Que bom. A sua memória leva a gente para onde? Para que momento do passado a gente se encontrou? Estávamos tentando discernir, né? 83, 84, mas qual a sua memória mais viva daquele momento em que a gente se conheceu? Em que contexto foi? Eu arriscaria dizer que foi num dos encontros da CEPAL, naquele momento em que assim, o encontro da CEPAL era o grande point para pastores e líderes. Nem eu nem você tínhamos dinheiro para ir no encontro da CEPAL, mas um cara chamado Douglas Spurlock nos convidou, nos levou para esse encontro e ali ele fez uma reunião do que ele chamava na época da diretoria das 7 Sociedades de Estudantes de Teologia Evangélica. Isso. E assim, nós já tínhamos saído do seminário, estávamos entrando na vida pastoral, você em Jundiaí, eu em Pirituba. Assim, eu acho que foi o momento em que a gente foi apresentado, se não me engano. Eu tenho essa memória da 7 e eu cheguei na 7 levado pelo Nobu. Em 1983. E depois, quando nós subimos de posto, que a gente era seminarista, quando nós fomos aos nossos ministérios pastorais, o Douglas, que era o nosso discipulador, orientador, mentor na 7, se tornou também o nosso mentor no programa que ele chamava Teleios, com jovens pastores. Acho que ali foi que a gente consolidou uma amizade. Mas eu tenho uma memória que vai te surpreender. A memória mais significativa daquela época que eu tenho com você é nós dois juntos numa palestra do Karl Bosma. E que aquela palestra eu não esqueci, as duas que nós assistimos juntos, ele falando a diferença entre sacerdotes e profetas. E isso me acompanha a minha vida ministerial e pastoral de 40 anos. E ele falando sobre... Ele fez um gráfico que Cristo é cabeça sobre todas as coisas, e ele interpretou Efésios 1 dizendo que para ser cabeça sobre todas as coisas, Deus o fez cabeça da igreja.
E isso determinou o meu conceito missiológico muito, muito, desde lá daquela época. Eu não lembro que ano é isso, mas eu lembro sim que você era pastor em Pirituba, eu era pastor em Jundiaí. E nós fomos juntos nesse encontro. Eu acho que, inclusive, esse encontro acontece no momento posterior até ao Telewas. Sim, exato. Porque o Douglas havia deixado a CEPAL, voltado para os Estados Unidos, e a gente estava meio órfão. Sim. E a gente tentava, de alguma maneira, criar um espaço como o que nós tivemos no Telewas. E aí eu não me lembro como alguém conseguiu para a gente uma sala de reunião no Sesc Interlagos. Era longe toda a vida. A gente levava mais tempo para ir do que na reunião. E o Carlos Bosman, eu lembro dele falando, eu lembro dessa palestra, eu lembro que nós voltamos juntos de carro, e eu lembro, eu acho que a gente estava no meu carro, porque a gente parou na frente da Batista da Água Branca, quando ainda era na Rua Clélia, e a gente ficou alguns minutos ainda, assim, tentando digerir tudo que a gente tinha ouvido e questionando algumas coisas. E é gozado, né, Ed? Porque isso nos acompanhou. A gente ia nos encontros da CEPAL ou da Vinde ouvir John Stott ou Caio Fábio, e depois isso se tornava a pauta das nossas conversas e reverberações. E a gente procurava pegar os conceitos e aplicar à vida pastoral, porque a gente era essencialmente pastor de igreja local. Diferente dos nossos parceiros, amigos, que eram conferencistas, itinerantes e tudo, nós éramos mais pastores locais, né? Eu sempre me entendi como um pastor de igreja, sempre vi você assim, e o seu projeto de plantar igreja, né? O que está no seu coração é isso. Agora, daqueles primeiros anos, quais foram as suas grandes influências, referências? O que te formou? O que te formou ministerial e pastoralmente? O que você estudou, onde você estudou, mas especialmente as biografias inspiradoras. Quem foram essas pessoas? Olha, é interessante porque eu até hoje eu tenho muita crítica ao modelo que a gente adotou para a formação pastoral, porque é um modelo altamente positivista, iluminista. E eu, por exemplo, eu não me lembro de nada muito significativo do meu tempo de seminário. Eu, inclusive, no segundo ano do meu seminário, eu fazia o Presbiteriano do Sul, em Campinas. Eu queria muito vir para São Paulo estudar na Teológica Batista, nos tempos áureos. Quem sabe, se eu tivesse vindo, a gente teria se encontrado antes. Bem antes. Né? Mas o meu tutor eclesiástico não permitiu que eu fizesse essa mudança. E eu fiquei, assim, de mau gosto lá em Campinas. Mas eis que foi no meio de 83 que chegou um holandês naturalizado, norte-americano, chamado Carl John Bosman. E esse cara foi uma grande influência na minha vida, primeiro na maneira como eu lido com a Bíblia. Eu diria que até hoje o trato, as línguas originais, o estudo literário das Escrituras é devido a influência do Bosman, ao Carl John Bosman. O Douglas, ele também teve uma influência muito grande. Douglas Spurlock. Mas o Douglas é uma coisa, assim, digna de um estudo mais sério. O Douglas é um case. Porque, assim, o Douglas, eu não me lembro de uma palestra que ele tenha dado que eu falei, uau, né? Mas o Douglas era aquele cara que arrumava um jeito de me visitar e chegava em casa e perguntava como é que eu estava, e sempre olhando para o relógio, né? E conversava um pouco, daí ele abria uma mala e
tiravam um livro e falavam assim, você já leu esse livro? E eu dizia, não. Eu falei assim, fica para você. Mês que vem a gente conversa sobre ele. E o Douglas começou a trazer para mim, para você, textos que não eram teológicos. Sim. Textos que diziam respeito à liderança no mundo corporativo. Muito mais liderança no mundo corporativo. E é interessante como isso influenciou também a nossa caminhada. Porque é interessante, eu acho que aqueles textos e aquelas conversas que o Douglas trocava com a gente nos deu a oportunidade, porque uma coisa é você ter a teologia certa para uma comunidade local, mas isso não constrói uma comunidade local. Você precisa ter a estrutura condizente à teologia. Sim. E eu acho que, por um lado, o Carl John Boswell me influenciou grandemente na área da Bíblia, Douglas me influenciou grandemente nessa dimensão da liderança, da estrutura, em pensar na comunidade local como uma organização. Isso. Né? E é claro, ele nos introduziu, eu me lembro de um texto que o Douglas trouxe para a gente sobre filosofia de ministério pastoral. Eu tenho ele. Peter Wagner. Exatamente, o tempo que Peter Wagner ainda pensava em igreja local também. Né? Então, acho que assim, pensando na minha trajetória mais remota, eu vou acrescentar um outro elemento. Porque quando eu estava no segundo ano do seminário, eu fui convidado para viajar numa equipe de treinamento de Vencedores por Cristo. E para mim, assim, Vencedores por Cristo perdeu o bonde da história quando abriu mão desse conceito de equipes de treinamento. Sim. Porque Vencedores por Cristo gerou inúmeros líderes para a igreja através... Que estão nas nossas igrejas até hoje liderando, sendo presbíteros, pastores. E nós tínhamos um mês de treinamento, treinamento bíblico, mas assim, Vencedores procuravam ensinar o cara a aconselhar, a pregar, não só a cantar. Né? O cantar era um elemento, era o chamariz. E eu lembro, assim, quando eu viajei com Vencedores por Cristo, eu tinha 19 anos de idade, e eu lembro que a gente foi fazer uma programação num ginásio de um clube militar em Campo Grande. E naquela noite tinham ali 3.000 pessoas. E era a minha vez de pregar. Falei, com 19 anos de idade, eu tive que aprender a me virar. O seminário não me ensinou isso. Não. Por outro lado, na mesma viagem, numa outra noite nós estávamos em Cuiabá, numa praça que eu nem sei se existe mais ainda, a Praça do Chopão. Era a praça onde se reuniam as prostitutas e travestis da cidade. E eu tinha que pregar para esse pessoal. E eu tive que aprender na marra, na prática, como me comunicar com diferentes grupos de pessoas. Isso o seminário não me deu. Então foi uma escola. Vencedores foi uma escola. Não foi uma pessoa em si, mas foi uma experiência, uma vivência, um ambiente. Altamente, assim, Vencedores me ensinou a viver do lado de fora da igreja. Né? A pensar na igreja, o que significa a igreja viver no front. Porque quando eu termino essa equipe de treinamento, no ano seguinte eu sou convidado para participar de uma equipe de 1 ano. E aí eu passo o ano todo viajando pelo menos uma vez por mês com Vencedores por Cristo. E eu acho que assim, na minha formação, na área da Bíblia, Carl John Boswell, na área da liderança, Douglas Spurlock. E talvez a semente dessa coisa da missionalidade da igreja, como a igreja se comunica com o mundo contemporâneo, Vencedores eu preciso reconhecer que teve um papel importante na minha caminhada. Legal. Eu acho que nós temos em comum o Douglas, né? E eu lembro de uma conversa com ele quando ele estava indo embora do Brasil.
e eu perguntei para ele se ele tinha um último conselho para me dar. Qual a última coisa que você quer falar? Que conselho, que recomendação? E ele falou, não tenho nenhum conselho para te dar, acho que eu já... Não é por aí, mas eu quero que você assuma um compromisso comigo. E ele disse assim, se um dia eu souber que você tratou a Sílvia sem a honra que ela merece, que ela é digna, eu vou sair de onde eu estiver no mundo e eu vou vir aqui, você vai ter que olhar bem nos meus olhos e dizer o que você fez. Então, ao mesmo tempo que o Douglas, eu acho que todas as minhas prateleiras de livros de liderança, eu olho para esse lugar da minha estante e eu lembro do Douglas. Mas, ao mesmo tempo, ele me aconselhou pastoralmente em alguns momentos e imprimiu uma força de caráter e de integridade, né? Não só na minha relação conjugal, na minha família, mas na vida pastoral, que foi uma marca muito significativa que ele deixou. Você sabe que alguns anos atrás eu conversava com o Douglas, talvez há uns 5, 6 anos atrás, e ele fazia menção de maneira assim muito carinhosa a mim e a você, e ele não fazia menção dizendo eu me orgulho do que o ministério de vocês passou a representar no Brasil. Não, a manifestação de carinho e orgulho dele era em relação ao fato de que nós dois mantínhamos relacionamentos conjugais saudáveis, continuávamos amando as nossas esposas. Então, essa não é uma marca que ele inseriu no passado e se esqueceu ao longo do tempo. Eu diria, ainda é uma marca para ele. Ainda é uma marca para ele. E eu acho que num mundo onde as pessoas valorizam tanto grandes ideias, insights fabulosos, a gente teve a influência de um cara que botava a gente com o pé no chão e queria ver na gente compromisso de vida. Fundamental a nossa formação aí. O que você lembra da igreja naquela época, Ricardo? Que igreja era aquela? Da década de 80, começo dos anos 90, que a gente está começando o nosso ministério. Que igreja era aquela e o que você sonhava para a igreja? O que você imaginava do futuro da igreja? Qual era a sua utopia pastoral e de um pastor de igreja? Que igreja você sonhava? Que igreja era aquela e que igreja você sonhava? Eu acho que eu nunca fui instigado a pensar profundamente nisso, e agora eu estou assim, percebendo a distância de realidades, de mundos que a gente se encontra, né? Porque para o pessoal mais jovem, eles não conseguem nem imaginar o que é começar a caminhada pastoral numa igreja na periferia de uma cidade como São Paulo, num mundo que não tinha rede social. Ou seja, eu acho que a primeira coisa que me vem à lembrança é que a gente precisava estar muito convicto acerca da motivação que nos movia a ser pastor. Porque eu, por exemplo, eu vou ser pastor numa comunidade com, na época, talvez 100, 120 pessoas, muito tradicional. Eu começo o meu ministério ali, pregando todo domingo de terno e gravata, tendo que dirigir uma liturgia clássica, e assim, a igreja, em hipótese alguma, concordaria de se colocar qualquer instrumento musical, a não ser o órgão.
E eu tinha 2 organistas que, assim, se eu juntasse as 2, não dava uma, né? E eu lembro que a Sônia, quando nós fomos a primeira vez, nós éramos noivos quando eu comecei a pastorear ali. E ela foi na igreja de Pirituba, ela saiu, entrou no carro, falou: querido, você tem certeza que Deus está te mandando para cá? Né? Mas assim, qual que era o meu sonho? O meu sonho era ver ali uma comunidade que gradativamente descobrisse o caminho para ser bênção na comunidade local, né? Descobrisse o caminho da relevância. E isso Deus deu a graça da gente ver acontecer, né? Pouco a pouco a igreja foi se abrindo, conhecendo outras realidades, de maneira muito gradativa. Eu costumava dizer que era como tirar chiclete da cabeça de criança, né? Se você fosse muito rápido, doía, e aí a igreja dava um passo atrás. E eu acho que muitas dessas coisas, em parte você viveu também ao longo do processo na IBAB, né? Mas pouco a pouco aquela comunidade local começou a descobrir a sua vocação ali naquela região. E é interessante porque quando a gente começa o ministério, eu acho que assim, um ponto de referência para a gente era a Batista do Morumbi, Ari Veloso, né? Assim, todo mundo queria ter uma igreja como a Batista do Morumbi, do Ari Veloso. E eu vou para Pirituba, talvez num primeiro momento, desejando uma igreja presbiteriana, a Batista do Morumbi em Pirituba, né? Só que assim, o forte da Batista do Morumbi naquela época era a área musical. O Guilherme Kerr estava lá, Jorge Heder, Jorge Camargo, Nelson Bomilcar. Era assim, você ia na Batista do Morumbi, tinha músicos bons tocando e um monte de músicos na prateleira. A música que a gente ouvia nos congressos era a música da igreja do Morumbi. Né, basicamente, exceto a Vinde, que era o Josué Rodrigues, né, que se tornou meu compadre. Pois é, então. Mas aí, assim, a referência nossa era essa da Batista do Morumbi. Aí eu vou para uma igreja onde eu tenho 2 organistas que mal conseguem tocar o órgão. Mas, gradativamente, aquela igreja descobre a sua vocação no serviço e passa a servir as crianças do bairro. E chega um momento, na minha relação com aquela igreja, que diariamente nós servíamos cerca de 1.000 crianças no bairro. Eram 3 creches e uma escola, que a gente chamava de Projeto Robin Hood, porque era uma escola paga, porque os pais da classe média, média baixa do bairro queriam as mesmas coisas que nós oferecíamos nas creches. Ok, vocês pagam, e com o dinheiro deles a gente vai sustentar os projetos sociais. Então, quando eu saio em 95 daquela comunidade, eu aprendi uma coisa, assim, cada comunidade local tem uma vocação muito específica. Deus não fez da igreja que eu pastoreava uma Batista do Morumbi em Pirituba, mas Deus fez daquela comunidade uma comunidade relevante naquele contexto. Naquele contexto, naquele solo. E o que você lembra da igreja, que essa tal igreja evangélica brasileira naquela época? O que era aquilo? Como você enxergava essa entidade? Primeiro, a gente era muito mais igreja evangélica naquela época do que nós somos hoje. Sim. Né? A gente se identificava mais com ela. Assim, a igreja evangélica era menor, talvez dividida basicamente em 2 grandes grupos, as igrejas históricas e as igrejas pentecostais. Mas eu diria que com o efeito, aí uma marca que influenciou muito a gente também, que foi o movimento de Lausanne, com esse
essa marca do movimento de Lausanne, aquele é um momento que a gente, cada um na sua igreja, mas com uma certa unidade de pensamento acerca do que fazer. Uhum. Nós estamos sonhando com uma igreja evangélica que vai fazer diferença no Brasil. Sim. E até quando emerge a EVB, que é uma outra história da nossa Evangélica vida, né? Brasileira. Existia assim um sonho. Nós vamos conseguir fazer diferença, influenciar o país nessa sociedade cultural, brasileira. socialmente. A pauta da justiça social era muito questão do enfrentamento da pobreza. Justiça social, acho que também na área da cultura. Da cultura. Quando você pega, por exemplo, Sérgio Pimenta, De Vento em Popa, para mim aquele... o pessoal nem sabe o que é LP, né? Mas De Vento em Popa foi um marco cultural, foi uma ruptura. Uhum. Foi uma ruptura. Assim, a gente acreditava que a gente ia começar a influenciar a sociedade, a cultura. A gente acreditava que a igreja histórica seria o berço de artistas, acadêmicos, pessoas de influência no mundo do business, das finanças, pessoas influentes na sociedade. A gente acreditava isso, que a igreja evangélica ia fazer uma diferença. E sim, você contando da igreja de Pirituba, descobrindo a sua identidade no serviço, eu durante muito tempo disse, e acredito isso ainda, que uma das características da IBAB é que ela é uma igreja diaconal. Uhum. Acho que a IBAB é muito mais uma igreja diaconal do que... obviamente ela é muito mais uma igreja diaconal do que evangelística, de plantar igreja, de evangelizar, de crescer pela evangelização. Ela cresce pelo testemunho de inserção e pelo testemunho de diaconia mesmo. Uhum. Que a gente procurava uma igreja que tivesse mais do que um discurso, que tivesse mais, tinha algo para dar, para oferecer e de fato servir à sociedade e ao país. E quando você olha hoje esse abismo da igreja evangélica de hoje com aquela, teve o movimento pentecostal e o movimento histórico, mas aí surgiram os irmãos neopentecostais, que foram uma outra atravessada, né, na nossa história. Quando você olha hoje a igreja evangélica brasileira, como você se situa? O que você enxerga? O que você vê? Bom, eu uso sempre a analogia de que nós tínhamos um grupo de pastores e líderes que foram desenvolvendo uma amizade de caminhada e nesse aspecto os congressos eram o nosso muita espaço. Diferença. Era o ponto de encontro, de conversa, as madrugadas reflexão, adentro. né? Mas de repente o que a gente não percebeu é que uma grande onda se levantava nas nossas costas, ou talvez ela não parecia tão grande para a gente, mas que se transformou num tsunami, que foi o movimento neopentecostal. E eu acho que com o advento do movimento neopentecostal, começa um novo momento no meio evangélico brasileiro. Primeiro porque essa onda que se levanta nas nossas costas, ela se arrebenta sobre as nossas cabeças e gera uma dispersão. Existe, eu acho que juntamente com alguns outros fatores, que eu não sei se você quer entrar nesse bate-papo, mas assim, alguns fatores de decepção geram uma dispersão. Aí se tornou difícil até mesmo entre esses pastores históricos engajados com uma proposta do movimento de Lausanne trabalharem juntos. Parece que
assim, a decepção, a frustração fez com que cada um recuasse e quase que se encruasse na sua própria comunidade local, no seu mundo, e construísse o seu ministério, né? Mas eu acrescentaria, assim, eu acho que hoje o mundo evangélico não tem só pentecostais históricos, igrejas históricas e neopentecostais. Eu acho que existe uma quarta onda, né? E essa quarta onda é desse modelo eclesiástico, que eu não sei como nominá-lo, mas assim, da igreja evento, da igreja show, da igreja espetáculo, aonde se eu falo que assim, a comunidade Pirituba, não existe rede social para ela ter visibilidade. Uhum. Então ela faz o que ela faz porque ela acredita que é o que Deus mandou ela fazer. E hoje, com o advento das redes sociais e da internet, é inegável que existe uma preocupação muito grande com a imagem. Ou seja, existem pessoas que se tornam famosas não tendo feito absolutamente nada. Uhum. E eu acho que essa fatia do meio evangélico se especializou na imagem. Não trabalha com o conteúdo, não trabalha com a diaconia, mas agrega centenas de milhares de pessoas porque eles têm imagem. Eu acho que há um contingente grande de pessoas que têm visibilidade porque são bons comunicadores, mas não são pastores, não são teólogos, não são pensadores, uhum. Mas são comunicadores. Eu até diria que são mais do que comunicadores, são personalidades. São personalidades, são artistas, uhum. Tem essa índole de artista, mas também eu acho que tem uma geração de empreendedores religiosos, uhum. que talvez mais capaz de fazer a dimensão organizacional da igreja do que nós fomos. E eu não sei, Deus que me perdoe, mas eu acho que, embora tenhamos aprendido sobre a dimensão organizacional, a gente estava fazendo referência ao Douglas, e eu sou muito grato, eu aprendi sobre planejamento estratégico, visão, missão, cultura corporativa, a cultura da igreja. Eu lembro o Irving McManus se apresentando como arquiteto cultural da sua comunidade, né? Eu acho que a nossa geração aprendeu isso, mas a gente tinha um certo escrúpulo, e ainda tem, de tratar a igreja como negócio, como uma organização que é um business. Uhum. E que se vale de uma índole de gestão de business. E eu vejo que tem uma geração que não tem esse escrúpulo que a gente teve lá atrás. Uhum. Né? Nós, porque tínhamos uma visão empreendedora, nós puxamos o elástico, mas porque nós tínhamos a nossa matriz pastoral, nós não tivemos a coragem de puxar o elástico que eles puxaram. Então, existem hoje, eu acho que ministérios que são impérios organizacionais, que nós não fizemos, por N razões, mas eu vejo isso também. E essa teologia coach, né? Uma teologia humanista, coach, e esse último evento aí, Deus quer que você seja rico. É incrível, né? Como nós chegamos nesse lugar. E aí você perguntou como que eu me vejo. Como você se enxerga? Eu diria que assim, não poucos amigos de caminhada hoje não se identificam como evangélicos, né? Não vou entrar aqui no mérito do fato de que alguns não se identificam porque efetivamente talvez não sejam mais evangélicos mesmo. Mas assim, eu, por exemplo, eu quando eu olho para esse mundo evangélico, eu digo, eu não sou evangélico, eu não sou isso aí, eu não tenho essa identidade, né?
E eu creio que, assim, você fez menção dessa coisa do império. Eu acho que, assim, nós fomos estimulados a pensar que a igreja local, se você se lembrar até de reflexões, por exemplo, do Lawrence Richards, né, que traz esse conceito. Não, a igreja é uma entidade teológica, mas ela é uma entidade social. Ela tem organização social. Acho que talvez a nossa geração, a grande descoberta é que a gente precisava trabalhar o organizacional da igreja. Agora, essa geração mais recente transforma a igreja num business, num produto, que tem inúmeras coisas à venda. Se vende música, se vende a personalidade, se vende a camiseta, se vende as viagens para Israel, se vende tudo. E é uma grande corporação. Mas eu queria até, não sei se você viu, Ed, mas dentro dessa questão aí da morte do Tim Keller, eu recebi uma reportagem da Christianity Today, onde uma repórter, ela escreve um artigo que o título do artigo é a história de 2 pastores em Nova York. Eu vi. Você viu? E ela coloca a foto de um dos pastores e do Tim Keller, e o subtítulo é: um me entreteu, o outro me formou. Eu acho que essa é uma questão para a gente pensar seriamente, principalmente aqueles que estão começando a caminhada pastoral hoje. O que você vai fazer? Você vai formar espiritualmente pessoas para fazerem diferença no mundo? Ou você vai entreter pessoas? Eu acho que tem um fator aí que em algum momento nos disseram que o evangelho é um fenômeno de massa, e nós acreditamos nisso. Eu acho que passa pela escola de crescimento de igreja do McGraven, do Fuller, em Los Angeles, essa ideia de que pastor bem-sucedido é aquele cuja igreja cresceu. E que ser bem-sucedido no ministério é ser pastor de uma igreja grande, ser pastor de uma denominação, ser o presidente de muitas igrejas. E a ideia de que o seguimento de Jesus é um fenômeno de massa. Eu não acredito nisso. E aqui lembro de um sermão que eu ouvi do Caio Fábio, acho que ainda ali no começo dos anos 90, não lembro direito, mas ele fez uma comparação entre o ministério Cidade Edificada sobre o Monte e o ministério Torre de Babel. O ministério Torre de Babel cresce empilhado, dá visibilidade, dá nome para quem fez isso crescer, e o ministério Cidade Edificada sobre o Monte cresce uma casinha de cada vez, demora, mas ilumina e não se pode esconder a luz ali de uma cidade edificada sobre o monte. Eu lembro disso, que as igrejas hoje começam já com um galpão, uma super banda, um palco iluminado e personalidades, quer dizer, não tem discipulado, não tem evangelização, não tem corpo a corpo, não tem encontro, não tem lar, não tem família, não tem casa, não tem... tem auditório. E a gente confundiu igreja com auditório. E é o que você está falando aí dessa reportagem. O entretenimento de um auditório confundido com uma comunidade cristã. É interessante porque, para que ninguém nos interprete mal, né? Eu creio que a gente não está falando aqui que a pessoa não pode ter um galpão, uma banda... a IBAB é um galpão e tem uma banda, e tem uma... Então, a IBAB é isso aí. Um logo bonito, mas eu acho que o problema é quando a gente começa a achar que esse é o começo. Ou seja, se eu tiver um prédio bonito, com uma iluminação boa, uma boa banda,
uma série de mensagens que chama a atenção como uma arte boa para divulgar na internet. E a minha igreja tem um logo muito bem produzido, um slogan que chama a atenção. Aí você compra camiseta e dá para todos os voluntários. E o impacto que isso vai gerar, assim, nada disso é problema quando é meio. O problema é que algumas igrejas transformaram isso em fim. Ou seja, elas fazem consumidores, e o que mais me preocupa hoje, refletindo sobre essa quarta onda da igreja evangélica brasileira, é que assim não existe uma preocupação de se falar do evangelho e de Jesus. É mais importante fixar o nome da igreja do que entender o que é o evangelho. Então é uma coisa muito sutil, mas que as pessoas que trabalham nessas igrejas passam a trabalhar para uma marca, não para a missão. Não é antes e depois de Jesus, é antes e depois da IBAB. Ou da chácara, ou de qualquer outra. Agora, isso nós estamos na superfície, né, do fenômeno. O que nós estamos dizendo, eu acho, é que a igreja evangélica hoje, ela se explica muito melhor como um fenômeno sociológico do que como um fenômeno teológico, né, do que como um fenômeno espiritual. Você aprende a fazer o business igreja evangélica. E existem vários modelos de fazer o business da igreja evangélica. Mas o que esse modelo gera como subcultura religiosa nessa grande massa que é o contingente identificado como evangélico do Brasil? Se nós estamos falando aí que nós somos mais de 45 milhões, 50 milhões de evangélicos no Brasil, daqui a pouco tempo nós estaremos em maior número do que os católicos romanos. Que religião existe hoje no Brasil protagonizada por essa igreja evangélica hegemônica na sua face pública? Que religião é essa? Eu temeria dizer que é uma religião que gera nas pessoas que não fazem parte dela uma imensa resistência. Rejeição até. Rejeição. E o problema é que assim a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus acaba enfrentando a mesma rejeição, porque essas pessoas que olham do lado de fora, o que eles veem é uma massa acrítica, levada pelos seus líderes, que se tornaram, eu diria, na versão neopentecostal, grandes sacerdotes e mágicos que fascinam as pessoas. Feiticeiros. Mas pare e pensa comigo, assim, as pessoas encheram igrejas neopentecostais por causa da promessa dos milagres. Agora, por que pessoas estão enchendo essas igrejas que eu chamo da quarta onda do meio evangélico? Está enchendo por causa das personalidades. Eles seguem personalidades. Eu conversava com um rapaz umas 2 semanas atrás e ele falava que ele foi convidado para ir numa dessas igrejas. E foi talvez a primeira experiência dele numa igreja evangélica. E ele achou muito estranho que, como ele é um cara famoso, é um artista, ele, quando chegou na porta da igreja, ele foi levado pela lateral e ele entrou numa sala VIP. E na sala VIP, pensa naquela sala VIP de aeroporto, onde é servido bebida, jantar, ar-condicionado ligado, e a sala VIP tinha um vidro espelhado que você podia assistir o culto de dentro dela, um camarote, ou se você quisesse sentir um pouquinho
as emoções do espaço, você podia se deslocar para fora, mas tinha um cercado ali. Você não se envolvia com a massa, né? Mas qual era a contrapartida disso? No final da reunião, os pastores daquela igreja vinham para a sala VIP para tirar foto com os famosos que foram convidados e que estavam na igreja para suas redes sociais. Ou seja, tudo isso é explicável o que está por detrás disso. Uhum. O problema é que muitas... Eu não sei se eu vou ser cruel agora, mas esse modelo fascina uma geração mais jovem. Sim, mas esse modelo, fazendo uma comparação, eu espero não ser nem ofensivo nem simplório, é você pensar que você quer ser jogador de futebol porque você vai ser Neymar, Ronaldinho, Endrick. Bom, mas quantos jogadores de futebol se tornam Cristiano Ronaldo e Messi? Uhum. Né? Então, quantos pastores no Brasil se tornam essas celebridades de mídia social e de igrejas desse tipo que você acabou de escrever? O que nós temos a dizer aos pastores que nunca serão Ronaldinho, que nunca serão Cristiano Ronaldo? O que um movimento de pastores e de conversas pastorais tem a dizer para os pastores que estão hoje onde nós dois estávamos em 1988, 89, com igrejas de 100 pessoas, começando. Eu estava em Jundiaí com uma igreja de 100 pessoas e um templo inacabado, rebocado. Você estava em Pirituba. O que nós estamos a dizer para eles? O que você diria para eles hoje? Que caminho você apontaria para eles? Ou caminhos? Eu acho que a primeira coisa, Ed, que eu diria, e que talvez possa soar como uma frase já dita, e ela já foi dita inúmeras vezes por diversas pessoas, mas quanto mais eu vivo, maior a consciência de que ela é verdadeira. A vida não é uma corrida de 100 metros rasos. A vida é uma maratona. E o perigo de você iniciar uma maratona achando que é uma corrida de 100 metros rasos é que você vai se estourar. E para mim fica claro que na medida em que nós estamos assistindo, não é nem a realidade só brasileira, mas a realidade mundial. À medida que esse modelo de igreja se multiplica, se multiplicam também os casos de pastores e líderes que não deram conta disso, que se estouraram, que, sem falar naqueles que se envolveram com questões relacionadas à moralidade, mas assim, entraram em processos depressivos que alguns deles foram levados até ao suicídio. Eu acho que existe uma diferença do nosso mundo quando a gente começou a pastorear para o mundo de hoje, que a geração mais jovem precisava tomar cuidado. Nós somos de uma geração que nós olhávamos o Caio pregando e a gente falava, uau, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Mas o Caio estava 15, 20 anos na frente da gente. A gente ouvia um John Stott e dizia, uau. Mas o John Stott estava 40 anos na frente. Então, o nosso ponto de referência estava sempre 15, 20, 30 anos na frente. Devido ao fenômeno das redes sociais, a geração jovem atual, o ponto de referência dela, não é quem está 20, 30 anos na frente, mas são os parceiros da mesma geração. E quem está a centenas de milhares de seguidores atrás. Esse é o problema. E para mim isso gera uma ansiedade desumana. Porque uma coisa é eu olhar para um cara que está 20, 30 anos na minha frente e falar, ele é bom,
Quando eu chegar na idade dele, eu quero ser bom como ele. Existe chance para isso. Mas quando eu me comparo com quem tem a minha idade ou mais novo do que eu, aí eu tô com 30 anos de idade, eu falo, o cara tá com 28 e tá bombando nas redes sociais, é conhecido. Isso vai dando um desespero descomunal. E, para mim, a resposta, duas coisas. Primeiro, a imagem bíblica que me acompanha ao longo da minha caminhada pastoral é aquela de Paulo dizendo que, num determinado momento, no pós-vida, Deus vai reunir tudo que a gente fez e vai colocar fogo. E para mim, o que foi feito a partir da motivação correta, o amor a Deus, a igreja, é ouro. O que foi feito a partir de motivações erradas vai ser palha e vai queimar. E eu acho que, eu não sei se esse momento vai ser público. Tomara que não. Porque eu acho que se for público, a gente vai ter tanta surpresa. Tanta surpresa. Aquele irmãozinho que vem com um punhadinho de coisa só, foi pastor no interior do Maranhão, mas Deus manda atacar fogo e assim é ouro Fica puro. Tudo. É ouro puro. E aqueles caras que assim você fala, não, esse cara matou a pau. Assim, a hora que tasca o fósforo lá, tudo é consumido e tem muito pouco de ouro. Para quem está nos ouvindo, nós estamos em 1 Coríntios 3, quando Paulo fala que nós edificamos sobre o fundamento que é Cristo e que alguns de nós, inclusive, teremos tudo queimado, só vai sobrar o fundamento que é Cristo. O Dr. Werner Caixa, que foi meu professor no seminário, ele dizia que alguns de nós chegaremos no céu cheirando fumaça. É igual algumas pregações que a única coisa que sobra é o texto bíblico, né? Bíblico. Ricardo, quando você fala, né, que você olhava e você olha e diz assim, eu quero ser que nem esse cara quando crescer, eu quero chegar lá. O que é o lá? Porque a gente está aqui comentando sobre lideranças pastorais que são celebridades, lideranças pastorais que são empreendedores e seriam bem-sucedidos se fossem empresários, executivos corporativos. Nós estamos falando de lideranças pastorais que são bons comunicadores, né? Mas o que é um pastor? Como você descreve um pastor? O que é, tipo assim, você não é um pastor, você é um comunicador, você não é um pastor, você é um empreendedor. Tá, então o que é um pastor? Legal, acho que a resposta para essa pergunta, eu comecei a revirar na minha mente, no meu coração, quando eu li um texto do Dr. Eugene Peterson, que ele descreve a experiência de Filipe no caminho deserto, que descia a Gaza, e aquele encontro com o eunuco. Atos 8. E a resposta que o eunuco dá à pergunta que Filipe faz, você entende o que você lê? Ele diz, como que eu poderia entender se alguém não me explicar no português? Mas esse verbo explicar no grego é o verbo rodogel, que é o verbo guiar, que era usado tipicamente para se referir aos guias no deserto. E a partir daí, eu construí na minha mente a seguinte imagem. Nós temos pessoas que estão no portal de entrada dos desertos da vida, fazendo propaganda de mapas.
5 passos para um casamento feliz, 3 passos para uma empresa bem-sucedida, 10 passos para se tornar rico. Mas esses vendedores de mapa, eles não atravessam o deserto com as pessoas. E os pastores, porque esse termo Rodogel, aí eu fui descobri-lo em João 10, quando Jesus fala do bom pastor que guia, em Apocalipse 7, que diz que Jesus nos guiará, e se Jesus é o bom pastor, essencialmente o pastor, ele guia pessoas. Então é interessante porque você pode ser um bom comunicador, pregador, e não necessariamente ser um bom conselheiro, visitador. Mas se o seu coração é de pastor, quando você prega, você guia. Uhum. Talvez você não seja um grande pregador, comunicador, mas quando você vai no hospital visitar uma pessoa que está em desespero, porque o filho está na UTI, está desenganado, você está no meio do deserto com aquela pessoa e você tá caminhando com aquela pessoa no deserto. Então, existem diferentes facetas da vida pastoral. E eu acho que nenhum de nós consegue preencher todas elas. Uhum. Mas, particularmente para mim, essencialmente, o pastor é alguém que guia pessoas através dos desertos da vida. Que lindo. E aí, se eu pudesse acrescentar, para guiar pessoas através dos desertos da vida, esse pastor, ele precisa conhecer as dores. E aí me vem a imagem daquele livro de Henry Nouwen, O Curador Ferido. O Curador Ferido. Ou seja, Jesus, ele é o nosso pastor, porque ele conhece as nossas dores. Ele nos guia nos desertos porque ele conhece o deserto. Ele conhece o deserto. Um dos textos mais lindos que eu descobri já nessa última fase aí do ministério foi do Tomás Halick, O Meu Deus é um Deus Ferido. E ele fala isso, que se você quer conhecer a Deus, toque nas feridas das pessoas, porque é ali que ele está. E essa pastoralidade solidária na dor do outro, né? Quem não sofre que eu não sofra, quem não se enfraquece que eu não me enfraqueça. O que o Paulo fala dessa empatia radical, que é uma dor do outro que dói na gente, né? Eu acho que essa visceralidade de identificação com o corpo de Cristo, que o Paulo fala em Colossenses, né? Eu sofro o que ainda resta das aflições, é que forma essa figura do que é um pastor. Sem isso não dá. Não dá. E talvez um dos grandes desafios que a gente vai enfrentar hoje é o fato de que existe uma busca por um ministério pastoral sem dor. Uhum. O ministério pastoral do glamour. Eu acho que assim, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas têm medo da dor. Então, ao menor sinal de dor de cabeça, já se toma um analgésico. Diante de um momento de tristeza, já se vai para o antidepressivo. E a gente está construindo muitas vezes a ilusão de que é possível você viver um ministério pastoral sem enfrentar decepções, sem enfrentar frustrações. E eu acho que a gente, nesses 40 anos, talvez algumas pessoas olhem para você, à frente da IBAB, aqueles que me conhecem à frente do movimento de plantação de igrejas, da chácara, diz, não, mas esses caras, eles vivem uma realidade diferente de mais de 90% dos pastores. Mas não, assim,
esses 40 anos que a gente caminha são marcados por decepções, por dores, por frustrações. Mas o perigo de você tentar construir um ministério pastoral no qual você não sofra. Assim, é quase dizer, então eu vou ter um ministério pastoral no qual eu não me envolva com as pessoas. Sim, e aí o Paulo fala, né, meus filhinhos, por quem eu sinto e sofro dores de parto até ver Cristo formado em vocês. Gálatas 4. Que não é vida, né? Uhum. Não é viver. Acho que essa coisa de negar a dor é como se, havendo dor, tem alguma coisa errada. Tem no mundo, não é necessariamente no processo, na pessoa, não. Tem no mundo, que o mundo está errado a gente sabe, está em redenção. Mas assim, tem dor faz parte da vida. Uhum. Não ter dor é não viver, é fato. Então vamos dar uma guinada nessa nossa conversa. A gente falou de igrejas e pastores, ministério pastoral. Vamos para esse lugar aí. Quem era o Ricardo de 1983? Quem era ele, quem é ele hoje? O que esses 40 anos de ministério... O que você preservou daquele, o que você mudou, o que você consegue enxergar desse processo de atravessar o seu próprio deserto? Porque enquanto nós atravessamos o deserto com as pessoas, nós temos o nosso próprio deserto para atravessar, não só pastoralmente. O deserto, o ministério pastoral é um deserto numa certa dimensão, mas o nosso deserto existencial, pessoal, nosso, entre aspas, pessoa física, né? Não o reverendo Ricardo Agreste, mas o Ricardo. Uhum. Pode falar um pouco sobre isso? Qual o seu deserto, como ele te mudou? Bom, quem era o Ricardo em 1983? Eu acho que, primeiro, o Ricardo, em 1983, era um jovem inconformado. E sempre quando você se depara com uma pessoa inconformada, você a confunde também com uma pessoa rebelde. Uhum. Eu era um inconformado. Segundo, eu acho que o Ricardo de 1983... no fundo achava que era muito maior e melhor do que de fato ele era. Ou seja, tinha uma visão supervalorizada. Pensava de si mais do que convém pensar. Exatamente. E sonhador. Porque para mim ser inconformado te coloca numa bifurcação. Ou você se torna um inconformado depressivo, ou você se torna um inconformado sonhador. Um inconformado ressentido. Um inconformado amargurado. E o Ricardo de hoje uma coisa que eu acho que é boa. O Ricardo de hoje continua inconformado. Eu não me conformo com algumas estruturas, com alguns formatos, com a maneira como as pessoas lidam com a Igreja de Cristo. Eu continuo inconformado. Mas o Ricardo de hoje ele é muito mais consciente de quem ele é. Quais são as minhas virtudes, assim, graças que Deus me deu, o que Deus me capacitou a ser e o que eu não sou, as minhas limitações. Então, isso dá muito mais liberdade para se viver. Você não precisa ficar o tempo todo se comparando a outros. Não, hoje eu tenho, acho que uma maturidade maior de que eu tenho algumas virtudes que Deus me deu e tenho limitações. Agora,
eu acho que sim, a dor de viver momentos em que as coisas não acontecem como você planejou ou gostaria, e você descobrir a sua limitação e entrar em contato consigo mesmo, ela é essencial. Eu diria, os desertos na espiritualidade cristã não são lugares onde pessoas se perdem. São lugares onde pessoas são achadas, ou elas se encontram. Eu gosto sempre de refletir sobre a vida de Davi nesse contexto. O lugar onde Davi se perde não é no deserto, é no palácio. O deserto coloca ele em contato de maneira mais realista de quem ele é e quem Deus é. No palácio, ele confunde as coisas. No palácio, ele começa a achar que é Deus que precisa dele e não ele precisa de Deus. Então, para mim, isso é claro. Assim, eu dizia até para a minha comunidade local, há 2 domingos atrás, a gente estava falando sobre criação de filhos, né? E é clássica aquela frase que acompanhou a nossa geração: eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. A gente só se esquece que a gente é o que é porque a gente passou. Então a gente poupa os nossos filhos das frustrações, dos desertos, porque a gente não quer que eles passem o que a gente passou. Mas o que a gente passou fez quem nós somos. Os desertos são essenciais para, agora, sendo realista, eu acho que no deserto você precisa fazer uma opção de coração. Aí eu vou lá, o nosso falecido Rubem Alves, que trabalhava aquela figura da pipoca e do peruá. Os dois passaram pelo fogo. Um encruou, o outro se deixou transformar. Então, não é simplesmente passar pelo deserto que vai fazer de uma pessoa melhor. Não é o deserto que transforma. O deserto é um ambiente onde a transformação é possível, é mais plausível, seja lá opções de coração. Opções de coração. Outro dia eu conversei com um amigo e eu lembrei para ele que meu tio me disse que perguntaram para o cacique o que era bom em ser cacique, e o cacique respondeu que quando tem guerra o cacique vai na frente, é o primeiro que vai. E aí esse meu amigo falou assim: mas tem uma outra para saber quem é o cacique. Como é que você sabe quem é o cacique? É pelo número de flechada que ele tem nas costas. E eu tirei dessa coisa da flechada aí, de ir pra guerra na frente e tal, as cicatrizes que a gente tem no corpo depois de 40 anos de ministério pastoral, que é no nível das frustrações, das decepções, dos nossos fracassos, dos nossos pecados, dos nossos, enfim, das traições, dos abandonos, cicatrizes que a gente carrega, né? Ou Paulo dizendo: ninguém desconsidere as marcas que eu trago, né? O estigma de Cristo. Você é um homem cheio de cicatrizes hoje, com certeza. Mas quais foram as experiências que geraram cicatrizes em você nesses 40 anos? O que você se lembra que mais te feriu e são marcas de hoje uma maturidade ou de uma consistência pelas cicatrizes que você carrega? E se ainda existem feridas abertas em você que você está tratando depois de 40 anos de ministério? É interessante essa imagem que você traz, Ed, porque cicatrizes têm histórias, né? Então, hoje eu uso barba, mas eu tenho uma cicatriz no queixo, e eu me lembro que eu estava
brincando atrás ali de onde hoje não sei se é mais, tem a torre que era a SBT, o MTV ali, e tem um gramado atrás. Tem um parque ali. Ainda existe. E eu saí rolando naquela grama e meti o queixo na guia. Eu tenho uma cicatriz na coxa e eu me lembro que eu com os amigos eu entrei numa construção e aí tinha um ferro saindo do concreto e eu rasguei a coxa ali. Nossa! Então é interessante porque as cicatrizes têm histórias. E eu acho que assim, para mim, quais são... uma coisa que eu não sei se é parte da sua experiência, mas pode ser até chocante para algumas pessoas ouvirem isso, mas eu acho que se eu contabilizar as minhas cicatrizes, primeiro eu vou chegar à conclusão que talvez a maior quantidade de cicatrizes que eu tenho não foram geradas por ovelhas, foram geradas por outros pastores. Os momentos mais difíceis, os momentos que eu pensei, eu vou parar, eu vou jogar a toalha, não foram gerados por ovelhas, foram gerados por outros pastores. Isso não significa que eu não tive situações, eu acho que agora esse momento da pandemia e posteriormente a polarização política foi um momento marcado por esse contexto da decepção, da frustração, e eu me lembro que eu recebi uma carta com talvez umas 20 páginas de um casal de amigos que tinham começado a igreja comigo e a gente caminhava juntos há muitos anos. E de repente, naquele contexto da pandemia, tudo aflorado, eu li aquele negócio e falei, meu Deus, assim, eu não fiz nada de certo, eu só fiz coisa errada. Né? É interessante como pessoas, às vezes, elas têm a capacidade de ir guardando todas as suas pisadas na bola e não reter a gratidão pelo que você fez em alguns momentos. Mas eu lembro que essa carta era para me comunicar que eles estavam deixando a igreja. Eu falei, peraí, eu perdi alguma coisa aqui. Eu pensei que nós fôssemos amigos. Eu estava construindo relação familiar. E de repente eu descubro que assim, não existem vínculos afetivos para comigo. Existiam talvez vínculos utilitários. Enquanto você me oferece o que eu quero, eu estou com você. O dia que você começa a falar algumas coisas que eu não quero ouvir, eu estou fora. Então, eu acho que, para mim, assim, além da questão de momentos difíceis, de decepção com outros pastores e amigos, essa coisa de você investir na vida de pessoas, pensando que você está fazendo, construindo amizades que vão perdurar, e um dia você percebe que não, o paradigma da pessoa é outro. Em outras palavras, a vida pastoral às vezes é marcada por você fazer depósitos na vida da pessoa. Você faz depósitos, você liga para saber se está tudo bem, você vai até o encontro dela para orar quando ela está doente, você vai de madrugada para resolver a crise conjugal, e você vai fazendo depósitos. O dia que você precisa sacar alguma coisa dessa relação, você é surpreendido ao descobrir que você não tem crédito. Você é mensurado
pelo último ato, não pelo que você fez nos últimos 20 anos, mas pelo que você fez no último domingo no púlpito. Essa é uma dimensão cruel da vida pastoral. Mas deve ser só minha, né? As dores. Vamos caminhar para o fim fazendo aquela brincadeira do ping-pong? Eu falo uma coisa, você responde rápido? Isso é perigoso, né? Bem perigoso. Vou começar leve. Um texto bíblico. Um versículo. Efésios 2:10, nós somos poemas de Deus em Cristo Jesus. Amém. Um livro. Eugene Peterson, eu não sei como que está em português, é o Five Smooth Stones for Pastoral Work. Ok. Qual é ele, hein? Tem que perguntar para o Marcos Simas, que trocou o título. Eu também li aí. É o livro que fala sobre os 5 textos hebraicos que são lidos nas 5 festas principais, e aí a partir daí ele constrói o livro do Eugene Peterson. Tá bom. Um lamento. Um lamento? Um lamento? Não ter tido mais filhos. Bom demais. Uma gratidão. Os netos. Amém. Um sonho não realizado. Um sonho não realizado é subir o Everest. Eu só consegui subir um vulcão no Equador. Não cheguei no Everest. Um sonho realizado. Nossa, são tantos. Eu acho que assim, fazer parte da igreja que eu pastorei hoje, eu nunca imaginei que Deus iria ser tão gracioso e tão bondoso para comigo. Então, acho que quando a gente fala que há 40 anos atrás a gente estava começando, Deus fez imensamente mais do que tudo quanto a gente imaginava ou sonhava. E um sonho a realizar? Você não quer morrer sem isso? Ver uma geração de jovens pastores comprometidas com a igreja e uma boa motivação, o amor a Deus. Família. Família é minha esposa. Várias pessoas passaram pela família. A única que continua comigo é minha esposa. A Sônia, a santa. Muito bem. Um beijo para a Sônia. Igreja. Igreja. Essa figura paradoxal, cheia de defeitos e imperfeições, e que Jesus chama de noiva. Vocação. É o que dá sentido para se viver a história. Dos tantos que você poderia oferecer, um conselho aos jovens pastores. Ame mais a Jesus. Ame mais a Jesus. E eu tiro esse conselho da conversa de Jesus com Pedro. Tu me amas? Eu acho que, para mim, a nossa prática pastoral, ela precisa ser expressão do nosso amor por Jesus.
é a única forma da gente perseverar e não jogar a toalha. Entender que o ministério pastoral é uma expressão do nosso amor por Jesus. A última palavra é Jesus. O bom pastor. Em conversas pastorais, ele é o bom pastor. O bom pastor. Amém. Muito obrigado. Eu tenho certeza que eu falo em nome de todo mundo que ouviu essa conversa. Muito bom estar com você também, viu? Muito obrigado. Essa foi mais uma conversa entre pastores, mais uma conversa a respeito das conversas dos pastores. Essa foi uma conversa pastoral com você e com meu amigo Ricardo Agreste.